A vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. Essa é a verdade prática da nossa lição 5, das lições bíblicas de adulto do segundo trimestre de 2022, com o tema O casamento é para sempre. Nosso textuário da lição de hoje é Mateus 19:6. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A paz do Senhor, esse é o canal EBD, Bíblia e Teologia. Eu sou o Eduardo Oliveira e tenho a honra de poder estar trazendo a 5ª videoaula desse segundo trimestre das lições bíblicas de adultos para a glória do Senhor. Nós vemos mais uma lição muito importante sobre o Sermão do Monte, cuja temática geral da nossa lição desse trimestre é os valores do reino de Deus, uma lição que está, como temos visto, abordando o ensinamento de Jesus no Sermão da Montanha, que está nos capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus, o primeiro evangelho no Novo Testamento. Então nós temos nessa lição de hoje um estudo sobre o caráter vitalício do casamento, ou seja, nós temos uma abordagem que aponta para o fato da vontade de Deus no que diz respeito ao casamento, né? cujo o objetivo, ou seja, o caráter do casamento para Deus, conforme a vontade de Deus, é de que este seja vitalício, né? Então nós vemos que a Bíblia mostra que o casamento deve ser indissolúvel, que não se deve dissolver, que não se deve acabar. Ou seja, a vontade de Deus é que, uma vez que um casal se uniu, passa a ser dois, apenas um, de forma que tenha uma união vitalícia, indissolúvel, que permaneça sendo dois, um só. Nós vemos na nossa introdução que pastor Osiel Gomes, comentarista das lições deste trimestre, cita que no Sermão do Monte, a preservação do casamento é bem destacada por Jesus. Nós temos aqui mais um momento em que Jesus está citando a lei e explicando, além de também estar ampliando o significado da lei ante a compreensão que os religiosos de sua época tinham a respeito da lei divina. Inclusive, nós vimos na lição passada, Jesus mostrando de forma mais ampla o que Deus estava direcionando para o ser humano no 6º mandamento, quando o mandamento diz não matarás. Aí agora nós temos aqui um outro momento em que Jesus está novamente citando a lei e explicando, ampliando o significado da mesma. Agora, sobre a questão do casamento, quando o texto diz não adulterarás, e Jesus agora vem mostrar a questão da preservação do casamento. Ele vem destacar a necessidade de se preservar essa divina, maravilhosa, abençoada instituição. Nós vemos que Jesus está aqui apontando para o 7º mandamento, conforme Êxodo 20:14, não adulterarás. E nós vemos que a intenção de Cristo é colocar o casamento em seu devido lugar, como foi designado pelo próprio Deus, quando ele afirma em Gênesis 2:24, que para o homem unir-se à sua mulher e serem uma só carne, né? Então nós vemos que Jesus está ensinando a esse respeito, e quando ele prossegue dentro desse contexto, ele mostra que tudo começa no coração. O casamento deve ser preservado, o casamento deve ser indissolúvel, mas a abordagem de Jesus aqui envolvia a questão do 7º mandamento, que fala sobre não adulterarás. E quando ele vai explicar ou comentar isso, ele mostra que tudo começa no coração. Nós vemos que, sobre o 6º mandamento, muitos religiosos da época de Jesus pensavam assim: eu não preciso me preocupar com o 6º mandamento, porque eu nunca matei ninguém. Jesus chega e diz: olha, você que nunca matou, mas que guardou mágoa no coração, que alimentou o ódio do teu irmão, você também está cometendo um tipo de homicídio. Aí agora Jesus vem dizer assim: você que se gaba, que se autoelogia, você que considera que você é melhor que outros,
que você é alguém que agrada mais a Deus porque alguém já adulterou e você não, nunca consumou um adultério. Aí Jesus vem dizer que mesmo aquele que nunca consumou pode já ter tido algum tipo de adultério, que é aquele adultério que tem a ver com o desejo, com a maquinação de se fazer isso. Então Jesus chega aqui, Jesus está tornando mais amplo o que quer dizer esse sétimo mandamento, né? E nós vemos que tanto na lição passada quanto que nós estudamos sobre a questão do homicídio, quanto a questão do adultério, começa no coração, no sentimento da pessoa, né? E nós vemos que os que realmente são dominados pelos valores ensinados por Cristo procuram em tudo a preservação da pureza, da vida conjugal e do verdadeiro lar cristão. Infelizmente, a sociedade atual não tem se preocupado em preservar bons valores, bons princípios, princípios morais, princípios espirituais. Infelizmente, tem sido difícil vermos crianças, adolescentes com bons princípios, porque dentro dos lares, os pais já não se preocupam em preservarem a pureza, preservarem a vida conjugal, preservarem o verdadeiro lar cristão. Mas nós que servimos a Deus, nós sabemos que nós precisamos obedecer à palavra do Senhor. E a vontade de Deus é de que a família não seja dissolvida, que os casais não se separem, que não haja o pecado de uma pessoa casada envolver-se intimamente com uma outra pessoa, né? Então, Jesus ele mostra de forma muito clara que Deus é contra o adultério. Nós vemos que Jesus esclarece que não há espaço para uma moral dupla, como deseja uma sociedade degenerada. Então, a sociedade hoje trabalha de modo que tem muitas pessoas que, em parte, se dizem observadoras de bons princípios, mas a vida na prática é totalmente contrária a isso. Uma vida moral dupla, que é contrário à palavra de Deus, né? Que vai de encontro àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Primeiro ponto, ou primeiro tópico, a condenação do adultério. Nós vemos aqui no primeiro ponto, definição de adultério, que vem do grego moicheu, que quer dizer ter relação ilícita com uma outra mulher. Então, o adultério é, de forma simplificada, quando uma pessoa casada tem uma relação íntima com uma outra pessoa. E nós vemos que jamais se deve pensar que as ordens divinas em relação ao adultério fossem pesadas demais. Há aquelas pessoas que pensam assim, mas a Bíblia é muito pesada, mas Deus é muito pesado na forma de cobrar o ser humano. Tem pessoas que dizem assim, não vou participar da igreja X porque ela é muito rígida. Mas, na verdade, não é que a igreja seja rígida, não é que Deus seja rígido, não é que a Bíblia seja pesada, não é que a Bíblia cobre demais do ser humano. Então, nós temos que ver aqui, conforme o pastor Ziel comenta, que nunca o ser humano, nunca o crente deve pensar que as ordens de Deus, quanto à questão do adultério, é algo pesado. Por quê? Porque simplesmente o que Deus quer não é castigar o ser humano, não é colocar algo pesado nos ombros do ser humano, é que o ser humano faça aquilo que é correto, né? Então não é que é uma exigência pesada, é simplesmente Deus querendo que o ser humano ande conforme aquilo que ele deve ser, conforme aquilo que ele deve agir, que deve fazer. Porque se ele uniu-se a uma determinada mulher, é para eles viverem um para o outro, para viverem como se fossem um só, né? Uma só carne, como diz a palavra do Senhor. Nós vemos que o mandamento não adulterarás trata-se de um dique que preserva a fidelidade conjugal e a família, que é a célula máter da sociedade. Então nós vemos que quando a Bíblia traz esse mandamento, não adulterarás, é uma forma de Deus mostrar o meio pelo qual se deve ter preservação da fidelidade entre os cônjuges, ou seja, não adulterarás, não terás relações sexuais, relações íntimas com uma outra pessoa, com uma outra mulher, uma mulher com um outro homem. Então nós vemos que é Deus
mostrando o caminho para se preservar a fidelidade, para se preservar a família, né? Uma vez que o casal preserva o seu relacionamento, eles vão estar automaticamente preservando a própria família, que nós sabemos que a família é a célula máter, é a célula mãe da sociedade. Sem família, não há sociedade. Sem família, não há igreja. Então precisamos preservar a família, que foi instituída por Deus desde o princípio, que é algo de extremo valor, algo especial que o próprio Deus instituiu, e que a partir da família nós temos todas as outras coisas. Temos a igreja, temos a sociedade, temos todas as outras instituições. Segundo ponto, a posição de Jesus quanto ao adultério. Nós vemos que Jesus mostra que a gênese do adultério está no coração, ou seja, o começo, onde nasce, onde começa, onde surge o adultério é no coração do ser humano. É no coração que surge a vontade. É no coração que se começa a projetar a atitude. Então, muitas pessoas que vieram a cometer o adultério, eles muitas vezes passaram dias e dias projetando, pensando, maquinando, aquilo já havia nascido no coração, já vinha sendo trabalhado, até que se consumou. O que Jesus está ensinando é que não se deve ter preocupação só quanto ao ato do adultério, mas com o caminho que leva ao adultério, com o percurso até o adultério, desde que ele nasce no coração até o momento que se consuma, porque se houver uma preocupação inicial, pode-se evitar a tragédia, né? Então, muitos religiosos da época de Jesus pensavam o quê? Se eu nunca adulterei, eu não tenho erro, eu não tenho pecado quanto a isso. Mas Jesus chega e diz, olha, muitos, era como se ele estivesse dizendo, muitos de vocês nunca cometeram o ato, nunca fizeram, praticaram o ato em si. Nunca efetivaram, mas na mente vocês já adulteraram, na mente vocês já cobiçaram uma outra mulher, muitos de vocês. Então, o não adulterarás tem essa abrangência, desde aquele sentimento que tem no coração, que tem muitas pessoas que nunca cometeram a prática, mas que já tiveram um adultério do coração, né? A cobiça, o desejo desenfreado por algo que não agrada ao Senhor, que não está de acordo à vontade do Senhor. Então nós vemos que o adultério, ele começa no coração a partir de um olhar cobiçoso, de um olhar de desejo, né? E de pensamentos impuros, né? O que leva muitas vezes a pessoa, o ser humano, a essa prática, é esse olhar, é o olhar de desejo e os pensamentos impuros, em pensamentos que não estão de acordo à vontade e à palavra do Senhor. Nós vemos que no seu sermão, o Mestre Jesus evidencia a importância de homens e mulheres absterem-se de pensamentos impuros. Ou seja, Jesus mostra no seu sermão que é importantíssimo que os cônjuges, homens e mulheres que são casados, se privarem, procurar ter cuidado para não terem sentimentos impuros, pensamentos errados, pensamentos pecaminosos. Pois é dessa forma que se consegue manter a pureza. Pureza essa que ocorre em 3 níveis: pureza sexual, pureza moral e pureza social. Para que se tenha a pureza nesses 3 níveis, é necessário se privar, se abster, não alimentar sentimentos impuros. Terceiro ponto, os males do adultério. Nós vemos que o adultério ele é prejudicial para a estrutura familiar, e qualquer infidelidade no relacionamento a dois sempre será ruim. Isso aqui é complexo, difícil, complicado e uma grande verdade. Sempre é extremamente ruim, extremamente prejudicial a infidelidade de um dos cônjuges. Nós vemos que a infidelidade conjugal, ela gera desconfiança. Uma vez que um cônjuge veio a deixar-se levar por pensamentos impuros, por um olhar cobiçoso e veio à prática do pecado do adultério, o outro já não tem mais a mesma confiança de outrora, já é um problema. Tem a questão das feridas emocionais. Tem casais que, depois de um período, de uma situação difícil, de um adultério de um dos dois, a pessoa que foi traída, ela passa a viver com aquela tristeza, com aquela mágoa por muito tempo. E aí podem até continuar
mas nem sempre é a mesma coisa, é muito complicado. Aquele sentimento, aquela ferida que fica por muito tempo. Outro problema é a questão da desvalorização por parte de um dos cônjuges para com o outro. Tem a questão do desrespeito, que é mais um problema decorrente da infidelidade conjugal. Tem a questão da fraqueza e queda na vida espiritual, que é um gravíssimo problema na vida da pessoa que cai na questão do adultério, da infidelidade conjugal. Além de tudo, o que nós vemos num primeiro plano de problema que ocorre na vida de pessoas que têm infidelidade conjugal para com seu esposo, para com sua esposa, a questão dos prejuízos espirituais são maiores do que os prejuízos morais e familiares. Nós vemos que, conforme Provérbios 5, 3 ao 8, o adultério deve ser evitado a todo custo, pois suas consequências são devastadoras. Além de ser pecado, fere a santidade de Deus. Nós temos visto aqui sobre algumas das consequências que são os males do adultério. Ou seja, a Bíblia nos instrui que o adultério deve ser a todo custo evitado, pois as consequências que ele traz são terríveis. Além de a pessoa estar pecando, ela estará também ferindo a santidade divina. Segundo ponto, o que rege o coração regerá o corpo. Nós vemos no primeiro ponto, o que procede do coração. Nós vemos que o pecado, ele não está restrito apenas à prática em si, ao ato, mas também aos pensamentos impuros, pensamentos malignos. Nós vemos que a fonte do pecado é o coração. É no coração que começa, é no coração que se inicia os pensamentos malignos, os pensamentos impuros, até o passo em que a pessoa deixa-se ser alimentada pelos pensamentos ruins, pelos pensamentos malignos, e aí depois de isso ser alimentado, isso vai gerando até a consumação do pecado. Mas o pecado não se restringe só ao ato, mas desde o começo, que é quando ele nasce, quando ele começa no coração. Nós vemos que na Bíblia a palavra coração é usada no sentido, muitas vezes no sentido de mente, de vontade, e que diz respeito ao lugar dos desejos, das emoções e paixões. No aspecto figurativo, o coração refere-se ao caráter moral. Então, muitas vezes a Bíblia fala do coração num sentido figurativo, no sentido simbólico, como uma figura de linguagem para, quando fala do coração, dizer respeito à questão do caráter moral de uma determinada pessoa. E a nossa lição cita que o cristão tem um viver totalmente diferente, pois o seu coração é regido pela palavra, conforme Colossenses 3,16. Então, o nosso coração, no coração é que começam os sentimentos, que nascem as emoções. E o pecado, ele nasce a partir do sentimento do coração. Mas aquele que serve a Deus tem que ter a palavra de Deus em seu coração, e por ter a palavra de Deus em seu coração, ele é diferente, tem um viver diferente, atitude diferente, pensamento diferente, palavras diferentes. Por quê? Porque o coração é direcionado pela palavra, dirigido pela palavra do Senhor. Segundo, o homem é o que pensa. Nós vemos que os pensamentos, as ideias que o ser humano tem, que é algo que a pessoa tem, eles estão no homem interior, ou seja, na parte invisível do ser humano, na sua mente, no seu coração. São os motores que colocam em ação todo o corpo e que são determinantes para a conduta de cada pessoa. Então, as atitudes da nossa conduta, do nosso viver diário, são resultado de como a nossa mente trabalha, o nosso pensamento, o nosso coração. Desse modo, o homem colherá aquilo que semear, conforme Gálatas 6:7. Tudo que o homem semear, isso também ceifará.
Então nós vemos que o homem sempre vai colher conforme aquilo que plantar. Se plantar milho, vai colher milho. Ou seja, vai colher de acordo ao que plantou. Não vai colher coisas boas se plantou coisas ruins, né? Então nós precisamos ter cuidado quanto a isso. A nossa vida hoje é uma colheita do que plantamos ontem. A nossa vida amanhã será uma colheita do que estamos plantando hoje. E isso é sempre em nossas vidas. E nós vemos que a cobiça, que é aquele desejo que o ser humano tem de possuir algo, é algo que começa no coração e é como uma pequena semente plantada, que vai crescendo a ponto de gerar o fruto do pecado, que gera o fruto do pecado. E que dá luz ao pecado, que sendo consumado leva à morte, conforme Tiago 1, 14 e 15. Então, esse sentimento que nasce no coração, que sendo alimentado, gera o pecado, que quando consumado, leva à morte, em especial, morte espiritual. Paulo, conforme Gálatas 5, 19 e 21, chamou de obras da carne as ações produzidas por um coração pecaminoso, né? Então, aqueles pensamentos que são contrários à palavra de Deus, pensamento de quem não está direcionado pela palavra de Deus, são pensamentos de um coração pecaminoso e que vai produzir obras da carne, né? Nós vemos que ninguém está isento de tentações, mas é necessário que nós nos revistamos do novo homem, para que possamos produzir por Cristo, para jamais cometermos os atos pecaminosos por meio do corpo. Então, nós temos que olhar para a palavra do Senhor e atentarmos para a necessidade de vivermos como uma nova pessoa, um novo homem, um novo ser humano, uma nova pessoa, como alguém que tem uma nova história, um compromisso com Deus, uma vida nova na presença de Deus, para não atentarmos para a vontade do diabo, para a vontade da carne, para a vontade do mundo, e não praticarmos atos pecaminosos. Terceiro, sujeitando o corpo ao Espírito Santo. Nós vemos que, conforme Gálatas 5,16, o caminho para que o cristão possa dominar bem o corpo é viver na dependência do Espírito Santo. Então, nós precisamos entender que, sem a vontade do Espírito Santo, sem o direcionamento do Espírito Santo, sem a presença do Espírito Santo, o ser humano tem em si, naturalmente, uma inclinação a fazer aquilo que está contra a vontade de Deus. A tendência do ser humano é bater de frente, é ir contrário à vontade de Deus. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nas nossas vidas ele vai nos direcionar, o Espírito Santo vai nos alertar, o Espírito Santo vai nos ajudar. Nós precisamos muitíssimo da presença do Espírito Santo, nós precisamos nos sujeitar ao Espírito Santo para que os sentimentos pecaminosos não venham dominar o nosso coração. Nós vemos que, ao sugerir, em Mateus 5,29, Jesus, ao sugerir, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e arranca-o e atira fora para longe de ti. Jesus não estava ali incitando a prática da mutilação do próprio corpo, não. Ali é uma palavra completamente metafórica, figurativa. O que Jesus está mostrando aqui, nesse ensinamento de forma figurativa, de forma metafórica, de forma simbólica, ele estava dando ênfase de como o cristão pode crucificar a carne, sujeitar o seu corpo ao espírito, né? Ou seja, quando alguém arranca o próprio olho, ele está tomando uma atitude brusca para não fazer o seu olho pecar. O que quer dizer isso? Tomar uma atitude enérgica contra o pecado, bater de frente, se esforçar o máximo que puder. É nesse sentido que Jesus está dizendo. Nós vemos que um coração transformado pelo poder de Cristo mostrará atitudes de sacrifício que visam glorificar a Deus, conforme Romanos 12:1 e 1 Coríntios 6:20. Ou seja, não é arrancar o olho, não é arrancar a mão, arrancar o braço, arrancar o pé literalmente. É fazer um sacrifício em favor da nossa vida espiritual, um sacrifício contra o pecado, um sacrifício
para termos pureza espiritual. Terceiro e último tópico da nossa lição: a indissolubilidade do casamento. Primeiro, o casamento na perspectiva bíblica. Nós vemos que o casamento, ele é a mais fundamental de todas as instituições sociais, conforme Gênesis 1:28 e Gênesis 2:24. Deus instituiu o casamento, ou seja, a união entre um homem e uma mulher, com o propósito de que estes viessem a viver juntos, constituíssem uma família, permanecessem nesse propósito, nessa união, serem abençoados e felizes juntos para a glória do Senhor. Nós vemos que na perspectiva divina, o casamento deve ser uma união permanente, ou seja, o desejo de Deus, a vontade, o direcionamento de Deus para o casal é de que não haja separação, de que não haja término, mas que seja permanente, ou seja, que continuem juntos enquanto vivos, né? Só a morte deve ser um meio de separação entre um casal. E nós vemos que é uma aliança a fim de constituir uma união única na mais perfeita intimidade, né? Então, Deus quer que haja união, que haja intimidade, que haja um apego de fato um para com o outro, de que vivam de fato um para o outro, para que possam ter uma união sólida, uma união abençoada, uma união frutífera, que formem uma família, que vivam para a glória de Deus, que não haja separação. A palavra indissolubilidade fala daquilo que é indissolúvel, daquilo que não se dissolve, que acaba, que não sofre dano, que não deixa de existir, né? Então aqui trata da indissolubilidade do casamento. Nós vemos que a singularidade dessa maravilhosa união foi destacada por Jesus Cristo, quando ele falou do vínculo conjugal, né? E Jesus expressa que agora não são mais dois, né? Então Jesus mostra aqui algo especial, algo em evidência, algo particular de uma união, né? Que é de um casamento, que é a união de dois que passam a ser um, que vivem agora não mais de modo diferente, mas vivem os dois no mesmo propósito, né? Conforme Mateus 19:6. E nós vemos que Paulo, ele compara o amor de Cristo, que se sacrificou pela igreja, ao amor que o marido deve ter para com a sua esposa. Um amor que envolve sacrifício, que envolve renúncia, que envolve tomar atitude de amor, de consideração, de uma grande estima um pelo outro, conforme Efésios 5:25. Segundo, o que fazer para que o casamento seja para sempre, né? Muitos se perguntam, mas o que eu posso fazer para que meu casamento perdure? Aí, nossa lição cita que o casamento deve ser constituído com base em respeito, amizade, bom tratamento, carinho e dignidade. São alguns conceitos que devem ser levados em consideração em alta estima pelo casal, para que haja aí continuidade nesse compromisso, né, entre o casal. Nós vemos que o casal cristão tem conhecimento de que no aspecto espiritual ambos são iguais, né? Então, não é que o homem seja mais do que a mulher, mas dentro do contexto de vida espiritual, nós estamos, em igual situação, né? Somos iguais. E na vida a dois, há obrigações distintas e específicas a serem cumpridas, né? Então, cada um tem suas obrigações, cada um tem os seus deveres dentro do relacionamento. E nós vemos também que a união sexual é outro fator preponderante que deve ser levado em consideração no casamento. Então, o momento íntimo tem que ser sempre levado em conta como sendo algo importantíssimo, necessário, que haja preocupação de ambos os cônjuges para que um possa ter preocupação quanto às necessidades do outro, um para com o outro, dentro também do contexto da intimidade, do momento íntimo dos dois. Portanto, o casal que deseja que seu casamento dure para sempre deve estar em comunhão com Deus e ter uma união marcada pelo amor
e uma vida sexual regrada e sadia, né? Então tem que ser uma vida conjugal que ambos estejam na vontade de Deus, servindo a Deus, em comunhão com Deus e procurando viver bem um com o outro. Terceiro, casamento, uma união indissolúvel. Nós vemos que há muitos que estudam a Bíblia e que se esmeram, né? Gastam um tempo, pesquisa e vai aqui, vai ali, tentando provar que o divórcio era permitido. Contudo, nós vemos que seria melhor que as pessoas que estudam a Bíblia sobre essa questão do casamento não tivessem tanta preocupação em querer provar que Deus permitia que houvesse divórcio, né? Mas que procurasse se preocupar em falar do casamento conforme o propósito de Deus, o propósito eterno, atentando para o princípio de tudo. Então nós vemos que tem muita gente aí tentando, muitas vezes para se favorecer, provar que pode se separar ao bel prazer, por motivos simples. Mas a Bíblia, ela não dá vazão a isso, né? Nós vemos que para Jesus o casamento é uma união indissolúvel, uma união que não se deve dissolver, acabar. Por isso deixou claro que quanto ao divórcio, não era um mandamento de Moisés, mas sim uma concessão devido à fraqueza humana, por causa do pecado, conforme Mateus 19:8. Nós vemos que sempre é dolorido falar sobre divórcio. Porém, precisamos dizer que a comunidade de salvos que quer viver o padrão do reino de Deus precisa entender que o ideal divino é a indissolubilidade da vida a dois, tanto física como espiritualmente. Então nós vemos que na lei de Moisés tinha ali uma brecha, vamos dizer assim, e na verdade não era um direito para a pessoa romper com a aliança do casamento, com o compromisso do casamento, mas uma concessão que fora dada por causa do próprio povo, do coração do povo que era inclinado ao pecado. E nós vemos que a Bíblia nos dá direcionamento para entendermos que só no caso da infidelidade conjugal não perdoada ou a questão de abandono, só dentro desses contextos é possível a pessoa separar-se e contrair um novo relacionamento dentro da vontade de Deus, né? É muito complexo falar sobre essa questão, mas a Bíblia não dá apoio para a pessoa separar-se por motivos banais e ter direito a um novo relacionamento com uma outra pessoa. Precisamos ter muito cuidado para vivermos de acordo com a vontade de Deus, a palavra do Senhor. Para concluirmos, pela palavra de Deus, nós compreendemos que o casamento é para sempre. Diante dos problemas que possam surgir, o caminho não é o divórcio. Os cônjuges devem agir buscando sabedoria divina para que se volte à verdadeira harmonia com a presença de Jesus. Eu encerro só comentando assim. É claro que há muitos casais que não conseguem viver porque um dos dois coopera muito para que a união não continue, né? Aí o lado do outro fica difícil. Então nós temos que ter prudência, sabedoria, cuidado, cada um cooperando e vivendo na vontade de Deus, no direcionamento divino e pedindo a Deus sabedoria para que possamos continuar no propósito e continuarmos agradando ao Senhor. Deus abençoe a todos. Daqui a alguns dias a gente, se Deus permitir, estaremos comentando a lição 6. Deus continue abençoando a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.